Olá, eu sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo. Nessa videoaula, a gente vai ver aqui um erro muito comum que acontece quando a gente vai converter fatores, tá? Então vamos mostrar aqui esse erro, né? Então você imagina, deixa eu só limpar aqui a tela um pouquinho, Ctrl L, pronto, né? Então imagina que você tem aqui esse essa variável aqui, anos, né? Anos é um vetor aqui, né? Com os anos aqui em caractere, né? Ano 2010, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, né? Como está entre aspas aqui, a gente sabe que são caracteres, né? Então, olha só, se eu rodar aqui, eu digitar aqui a variável anos, anos, né? São os anos aqui, né? Caracteres, né? Bom, tá bom. Se você for olhar a estrutura dessa variável, desse vetor anos, né, aqui, né? É caracteres, são 6 caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom. Então agora, se lembra, quando a gente vai converter uma variável, né, para um fator, o que acontece, né? Ele vai ver aqui é como, os fatores são como se fossem categorias, né? Então ele fala, olha, variáveis categóricas, né? Então tem 2010, 2010, 2010, então tem uma classe, uma categoria 2010. 2011, 2011 tem uma categoria 2011. E 2012 eu tenho outra categoria, né? Então quando eu faço assim, ó, eu estou criando uma variável ano ponto fator e eu estou transformando s factor ao vetor anos, né? Então anos s factor, né? Rodando aqui. Se você for ver a estrutura, agora eu tenho. Olha, olha na estrutura do fator, isso é interessante. Eu tenho um fator com 3 níveis: 2010, 11 e 12. Não aparece aqui os 3 pontinhos, né? Mas se você quiser ver os levels, os níveis do fator, né? É só você botar aqui levels, anos, ponto fator, né? E vai aparecer aqui quais são os levels, né? Então são os levels aqui, as categorias 10, 11 e 12. E olha, para a categoria 10, ele está representando pelo número 1. A categoria 2011 está representando pelo número 2 e 2012 está representando pelo número 3. Então essa aqui é a numeração que o R usa para cada uma das categorias dos fatores. Isso é importante aqui. Então quando você vê a estrutura do fator, ele fala quais são os levels e como é que ele está codificando aqui numericamente os fatores, né? Bom, então tá bom, né? Então imagina agora se eu quero pegar essa variável, esse vetor aqui, anos.fator, né, factor, né? E eu quero transformar para numérico. Você poderia pensar, bom, então eu vou aqui transformar em numérico, né? Botar as numérico e quando transformar, ele vai transformar esse número aqui em 2010, 11, 12, né? Aí quando você faz isso, e você vão verificar aqui a variável convertida, olha só o que ele fez. Ele não, ele não converteu o que eu queria, que era 2010, 11, 12. Ele pegou essa numeração aqui interna do fator e essa numeração interna do fator que ele converteu para número, tá bom? Então não era isso que a gente queria, né? A gente queria o contrário, né? A gente queria converter esses valores do factor, né? Bom, então como é que você faz isso, né? Para evitar esse erro, eu estou chamando uma variável anos ponto char, né, caractere, né? Então eu vou pegar a variável que estava em fator, eu vou primeiro converter para caractere. Então vamos ver, olha só. Então eu fiz essa conversão, né? Então se você verificar aqui essa estrutura, a estrutura dessa variável, né, nos pontos character aqui embaixo, você vai ver aqui que agora sim é um vetor de caracteres, né? Muito bem, aí esse vetor de caracteres eu vou converter para numérico. Então estou chamando essa variável anos.num2, né? Que eu converto aqui o caractere para numérico, né? Então eu faço essa conversão. Agora vamos olhar como é que ficou a variável, né? Tá lá 10, 11 e 12 e vamos ver se converteu para numérico mesmo e converteu aqui para numérico, tá vendo? Então, assim, ressaltando, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque de repente você tem aqui um data frame e você tem um conjunto aqui de variáveis assim categóricas, né? E você quer transformar, e essas variáveis são do tipo fator, e você quer transformar para o tipo numérico, né? E se você converter direto assim, vai dar erro, né? E vai ser um erro meio difícil de você perceber, né? Entendeu, né? Por que está acontecendo isso? Por que está aparecendo esses números aqui, tá bom? Então, isso aqui é uma coisa que a gente precisa ter atenção, que provavelmente quando a gente for trabalhar com datas frames, a gente pode ter uma situação em que a gente precisa converter
um fator em numérico e se converter direto vai dar erro. Qual a solução? Converter primeiro para caractere, né, e depois converter para numérico. Fazer esses dois passinhos aqui, tá bom? Então é isso aí, pessoal.